o que um pequeno é capaz de perceber. Então, nós estamos nessa fase ainda, mas a gente crescendo, a gente vai ver as coisas de uma maneira mais abrangente, né? Hoje nós somos pequenos e vemos, né, o maior do nosso ponto de vista, né, que ainda é pequeno. A nanotecnologia, esse é um slide só para brevemente mostrar, né, aí criando situações diferenciadas. Então, o nanocristal emitindo luz continuamente vai simplificar e baratear os lasers, né? Então, aí a área de medicina, da própria energia, as economias de energia, vai ser tudo muito potencializado, né? Nanoantenas ópticas levam tecnologia do rádio para a luz. Imagina, a gente vai conseguir transportar aí informações de maneira mais eficiente, né, do que as antigas ondas do rádio, né? Os filtros com nanotubos de carbono retêm substâncias tóxicas do cigarro. A medicina com certeza vai evoluir por demasia, né, com a nanotecnologia, a física quântica por sua vez, né? Então a gente vai ser um pouco mais saudável, por exemplo, né? Nanotecnologia junta PVC e argila para criar nanocompósito. Então novos materiais vão ser criados com isso, né? Gotas de óleo autopropelidas usam motor químico e combustível líquido. Imagina, a inovação é uma parte importante ao objetivo de dar às células artificiais mecanismos típicos de um organismo de verdade. Então a gente vai fazer as coisas serem quase que formas de vida, né, e não equipamentos. Nanofibras produzidas por eletrofiação são patenteadas por brasileiros. Todos vão criar esse mundo novo, né? Desde dos países em desenvolvimento até os países já desenvolvidos. Vai mudar com certeza as economias e o mundo. E Antoine de Saint-Exupéry, né, que fez O Pequeno Príncipe, né? A gente sempre lembra de uma das frases, né, de que a gente é responsável por aquele que a gente cativa, né, que todo mundo fala. Mas tem muitas frases boas dentro desse pequeno livro, né? E uma delas é essa, né? Para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Então, às vezes você fica olhando algo e você não enxerga mais, né? Então, às vezes a gente precisa se afastar ou olhar para outro lugar, refletir para enxergar a verdade. A nanotecnologia quântica, ela é tão fabulosa, né, que dá para a gente ver os passos da evolução, né? Então, um chip da Intel, que é um chipzinho pequenininho, que está ali representado no meio dos dois dedos, ele é capaz de conter 500 milhões de transistores, que é aquele artefato logo abaixo ali. Então, ali, aquele pedacinho, tem 500 milhões daquele outro negócio grande. Então isso já é passado, né? Agora nós estamos falando de um futuro menor ainda, né? E um dos pais da física quântica, né, que é o Feynman, ele foi o primeiro a mencionar os conceitos de nanotecnologia, né? Era físico, né, e por isso já diz tudo, né? Então a física das partículas é a base da computação quântica. Então aí a gente vai ter modelos tecnológicos muito mais avançados. E uma das dificuldades aí que a ciência tem é de ajudar o ser humano na sua cura, né? Então a nanotecnologia é capaz hoje de fazer micro-robôs, né? E eles serem introduzidos no corpo humano para curar câncer ou qualquer outra coisa que seja necessário ser reparada dentro do corpo humano. Só que fica sempre a necessidade de como alimentar um motor, né, e um equipamento desse, um pequeno robô. E um cientista conseguiu chegar a uma situação interessante que pode possibilitar aí criar-se um motor que possa alimentar essas pequenas máquinas dentro do nosso corpo. Vamos ver. No nosso sangue, possuímos uma defesa natural contra doenças, mas a natureza por si só não consegue nos proteger totalmente. Nossos corpos sempre correm o risco constante de contrair doenças. O câncer ataca 1 em cada 3 pessoas. Uma doença que enfraquece os ossos arruína a vida de milhões de pessoas.
Imagine poder ter a capacidade de prevenir doenças antes delas ameaçarem nossos corpos. Now what I look at is I say, oh, this fuel is the basic fuel for all life, and so I'm going to use this fuel and power my own machinery. A equipe dele recolhe uma pequena amostra de tecido muscular que contém bilhões de células ricas em ATP. Cada célula muscular dentro da amostra precisa de uma quantia pequena de combustível. O combustível faz uma molécula por vez numa fábrica química. Essa máquina, em monoescala, medindo uns 40 nanômetros de largura, trabalha como uma bomba e parece um motor elétrico. Monte Magno pensou em anexar uma hélice de metal 1000 vezes maior do que a própria bomba, para criar uma fusão de sintético com orgânico. Usando uma combinação de engenharia genética complexa e química pura, a equipe de Monte Magno trabalhou muito nisso. Depois de meses e várias tentativas, com uma simples hélice anexada a ele, Monte Magno viu no monitor o que ele tanto esperava. The first time I got the whole system to work, there was a moment of excitement and relief. Ele criou um motor 100.000 vezes menor que um grão de areia, com a potência de girar 115 revoluções por segundo. É o motor mais eficiente do mundo. If we were to scale things up to my size, I'll be able to spin a rod about a kilometer long, around 8 revolutions per second. So the amount of force and energy that it produces, based upon its size or volume, is tremendous. Com uma pequena ajuda da natureza, a ciência criou um componente na nanomáquina que abre caminho para um novo futuro da medicina. A luta da NASA para chegar a Marte lançou uma nova era em nanotecnologia, onde seremos capazes de construir máquinas microscópicas automáticas. I think in the future we're going to make systems that are artificial, but they incorporate many of the properties of life. Instead of having a hearing aid and you clapping on a battery, you make a machine that you insert and you have an artificial ear. And this ear is being powered all by the normal physiology of life. So no longer are you... Então a gente começa a ver que pensadores, filósofos e cientistas, né, se unem finalmente, né? As coisas começam a perder esses limites entre o que é filosofia e o que é ciência, né, e o que é religião. Tudo isso são diferentes pontos de vista de uma mesma coisa, né, que é a criação divina, né? Tem uma criatura, né, de Deus, vamos chamar assim, que é São Francisco de Assis, que hoje em dia a gente consegue compreender melhor coisas que ele falava, né? Ele falava de um modo diferente algumas coisas que hoje em dia a gente começa a compreender na sua plenitude, né? Ele era capaz de chamar, né, o Sol de irmão Sol, a Lua de irmã Lua, a água de irmã, né? Então ele tinha uma maneira diferente de falar, né? E São Francisco de Assis já estava numa dimensão mais profunda dessa compreensão da natureza, né? Ele já conseguia ver o DNA de Deus inscrito em cada ser, né? E em todas as formas, em todas as criaturas, na verdade, né? Então é um prazer